Salve corredora, salve corredores! Aqui Tauro Bonorino. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, dependendo do horário que você for ver esse programa, se não ao vivo. Estamos aqui para mais um Papo Corrido. Nesse dia 26 de agosto de 2020, 19 horas 30 minutos em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, ou como diria meu amigo Sérgio Rocha, em Canoas, Rio Grande do Sul. 23 graus a temperatura nesse que seria o inverno gaúcho. Temos mais um convidado para um papo corrido. E esse cara é meu conterrâneo aqui do Rio Grande do Sul, é gaúcho. Um cara que, olha, eu vi surgir para o atletismo, vi surgir para as corridas de rua e se tornou um dos grandes nomes do atletismo paralímpico brasileiro, quiçá mundial, porque ele também é campeão mundial, meu povo. E é nosso aqui, é gente nossa. Mas antes disso, antes de colocar o meu convidado na nossa conversa, eu gostaria muito, encarecidamente, pedir às senhoras, aos senhores, meus amigos corredores, que de fato, pessoal, me ajudem. Se inscrevam no canal Papo Corrido lá no YouTube, pessoal, youtube.com/Papo Corrido. Né? Dê essa força para o seu amigo que efetivamente, né, eu sei que vocês assistem, colaboram, participam, mas dê essa força para o amigo aqui e ativa a sinetinha lá, fica ciente do que vai acontecer, tudo que entrar de material novo. Colaborem, pessoal, agradeço muito também. Sigam a página Papo Corrido no Instagram, né, o Papo Corrido, @o Papo Corrido. Queria mandar um abraço para o Samuca, que já está por aí, o Alan Pires, valeu pela presença, meu querido, correndo com propósito, obrigado pela presença. Lembrando, pessoal, aqui como é que funciona, vocês sabem, os abraços e as perguntas vocês vão colocando na tela e da medida do possível a gente vai, né, inserindo aqui na conversa, porque vocês aqui no Papo Corrido têm papel fundamental, importantíssimo, devem participar, vocês devem interagir, façam suas perguntas, eu já vou, enquanto isso, eu já vou colocando aqui, para vocês não esquecerem de fazer as suas perguntas, vou lembrando, né, para a galera ficar ciente aí do que vai acontecer. Aí, façam as suas perguntas, meu povo. Interajam conosco. Eu vou colocar meu convidado na conversa para ele começar a falar um pouco, senão fica só eu falando. Eu nem gosto de falar quase. Aceite o meu convite para participar desse papo corrido. Grande Alex Pires. E aí, Tauro, Grande. tudo bom? Beleza, meu querido? Melhor agora. Queria te agradecer aí a disponibilidade. Prontamente, né, aceitou o nosso convite para participar dessa live de hoje aí na véspera de um jogo importantíssimo, né, Alex? Nós temos um jogo Hoje, depois. Temos um jogo depois, né? Podemos perder. com certeza. E aí, pessoal, já tá rolando perguntas sobre a naturalidade do Alex. Ele vai responder tudo, porque na verdade eu vou deixar agora ele se apresentar um pouco. Por favor, Alex, tome a palavra e se apresente para a galera. Então, né, meu nome é Alex Pires, maratonista paralímpico, né, sou natural de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Comecei no atletismo aí, em 2007, né, com 17 anos, e também nessa batalha aí até hoje. 2017. 2007. 2007, pois é, eu ia dizer, porque 2007 eu estava correndo, eu te vi surgindo, tu já começou a dar um calorão lá nas corridas de rua. Esse rapazinho aí, ele já começou querendo se aparecer desde o início. E aí o Alex tem uma história muito, muito legal. O Alex aqui, Sapiranga é pertinho da minha cidade, aqui em Canoas, pessoal, para quem não sabe, né, é 40, 50 quilômetros aqui da minha cidade, distante, é pertinho relativamente. Abração, Paulo Veno Lebrão aí, grande presença, obrigado. Meu irmão Everton, diretamente do Canadá também, valeu pela presença, galera. Vão interagindo, colocando suas perguntas aí. Ô, Alex, antes de mais nada, para o pessoal saber aí, porque tem muita gente que não te conhece, ninguém nem tem culpa por isso, né? E aí, por conta, Sim. tem tanta gente, quantos corredores aí, mas não tão bons quanto tu, eu que diria principalmente no mundo paralímpico. E eu queria que tu falasse aí, que tu tem umas excelentes marcas, eu estava olhando aqui, eu conto um pouco aí, Alex, das tuas marcas ali dos 800 aí em diante, aí, conta pra galera, fala aí pro pessoal saber. Então, só para frisar, comecei, né, em 2007, na verdade, vendo o Tauro e o Dalvani correr em Porto Alegre, que me espelhava bastante, né, de um dia chegar no nível que esses caras chegaram. Então, graças a Deus, tenho umas marcas relativamente próximas, mas ainda
nada comparado a eles, né? Mas vamos lá. Então, né, eu comecei no 5 e no 10, então esse na verdade sempre foi o meu intuito, né? Era sempre correr 5 e 10, mas acabou me levando para outro caminho que mais para frente eu vou contar. Então, as minhas marcas hoje são, né, as melhores marcas. No 800 metros, 1,56, né? No 1.500, 3,53. O 5.000, 14,59. O 10, 31,54. A meia, 1:10,09. E a maratona, 2:26,44. 2:26,44. Excelente marca. Que marcas, hein, Alex? Cara, antes de nós entrarmos, eu quero entrar um pouquinho nessa questão da proporcionalidade de uma marca para outra. E até me pegar como exemplo, assim, por exemplo, o Victor 500 é bem melhor que o meu 1500. Mas antes eu queria que tu contasse, cara, o que te fez começar assim? Como é que foi o gatilho? Quem é que te motivou? Da onde é que tu, assim, eu vou começar a correr, eu gostei disso. Em que momento, assim, cara? Como é que foi esse gatilho lá antes de 2007? Então, né, como qualquer brasileiro, né, e ainda guri, a gente sempre tem o objetivo de ser jogador de futebol, né? Então, eu sempre gostei de esporte e esse sempre foi o meu primeiro sonho, né, como brasileiro e tudo mais. Um pouco antes de 2007, teve uma rústica, né, na minha cidade e eu já tive o interesse ali, mas por pouca informação e tudo mais, acabei deixando passar essa oportunidade, né? E lá em 2007, as categorias do futsal e do futebol foram terminando para mim, né? Pela questão da idade. Eu me vi na busca de algum outro esporte que eu pudesse praticar, né? Pelo fato de sempre gostar de esporte em geral. E surgiu essa possibilidade, né, dentro dos Jogos Escolares, fizeram uma rústica, né, dos Jogos Escolares, que na época era 2.400, né, 2,4 km, então resolvi me inscrever e comecei a treinar sem orientação nenhuma e tudo mais, né. Todo dia eu ia para a pista, lá em Sapiranga, e ficava dando volta. Cada dia eu tentava dar uma volta a mais, né, na pista. E foi assim que eu comecei, né? No dia da prova, um dia antes eu tinha lido, né? Tinha feito uma pesquisa na internet e li um pouco sobre estratégia de corrida dos quenianos, né? E acabei usando isso no dia da prova, né? Acabei largando um pouco mais conservador, né? E o percurso era assim, era 1.200, né? Numa avenida e daí tu virava e voltava a 1.200. Então era um retão, fazia uma curvinha e um retão. E segurei até essa primeira parte, o 1.200. Quando virou, eu peguei e fui para frente, comecei a fazer força, né? E quando faltava 400 metros para a chegada, eu já estava um pouco já na frente em relação ao segundo colocado. Eu só dei uma olhada para trás e resolvi ainda fazer mais força ainda, né? E acabei vencendo essa categoria, né, de 2.400, que era até 18 anos. E daí aí foi o que me motivou a seguir adiante, né? Eu lembro que uma semana depois, sem treino, sem nada, acabei correndo, não sei se tu lembra, que acredito que tu deve ter sido pódio, né? Tu e o Dalson, não me lembro quem ganhou, mas o Circuito Fila, corredor de verdade, né? Sim, sim. Eu acabei correndo meu primeiro 10 uma semana depois desse 2.400 e fui terceiro na categoria de 16 a 19 anos, correndo 40, 30, alguma coisinha no 10. E foi assim o meu começo, né? Que demais, Alex. Ô, Alex, quantos anos tu tava exatamente quando tu começou? Eu tava com 17. 17. Cara, tu já começou ganhando então, né? É. Né? E que excelente começo, eu diria, Alex. Tu começou a primeira. Porra, é a premissa de uma carreira que é promissora, né? O cara que começa ganhando uma prova, né? Eu comecei com a minha primeira corrida, eu fui o 50º lugar, eu fui o quinto na categoria. E aí o Alex me começa ganhando, já começa socando os caras de primeira, já Ah, mas lendo. Sapiranga.
Não, o que meu, tu ganhou de um monte de gente, fato. Isso é o bacana da história, Alex. Isso aí, tu desde o começo. E mais bacana que me chamou a atenção foi tu ter te preocupado em entender um pouco da estratégia, né? Eu achei muito fantástico isso, achei de uma esperteza tua, assim, de uma inteligência tua fantástica, cara. Ô, meu velho, eu tava olhando aqui, né? Tu me falou das tuas marcas. Antes disso, deixa eu mandar um abraço para essa galera que tá entrando aí, pô. Águida Simões, o Éder Botelho do Costela Running Team, grande parceiro aí. Renan Samurai, meu amigão lá de São Paulo aí, porque agora o Alex é meu conterrâneo, mas agora ele mora no estado do Renan aí, o Renan da região de Santa Bárbara do Oeste, policial militar lá, fica lá se incomodando todo dia e ele corre para desestressar. Obrigado pela presença, Renan. Meu amigo Robson Tabelião de Pelotas também presente aí. Sintam-se à vontade, galera. Quem quiser fazer suas perguntas, vai colocando à medida do possível. A gente vai debatendo aqui, colocando para Alex responder. O Alex está aqui para isso. Alex, olhando aqui as tuas marcas, eu estou apavorado, rapaz, com esses teus 800, esses teus 1.500, principalmente. Não que eu não esteja apavorado com as outras. Claro, fatalmente a gente vai proporcionalmente olhando assim. E, pô, cara... 800 é uma prova que dói até a alma, né? E daí tu me vai lá e faz 1,56, velho. Tu me faz 13,53 no 1.500, eu tenho 3,59, eu já achei que eu corri demais. Aí tu vai lá e me faz 3,53. Esse 3,53, que prova que era? Pelo jeito era uma prova forte aí que tu fez aí. Cara, eu vou te dizer bem a verdade. Na verdade, a prova não era forte, né? Sério? No circuito paralímpico, as provas de fundo, principalmente, o nível entre um atleta e outro é muito grande a proporção. Por exemplo, para te ter uma noção, nesse dia que eu corri 3,53, o cara correu 4,20, 4,30, entendeu? Então era mais de praticamente 200 metros, né? Que loucura! Né? Então eu tive, né, graças a Deus pela determinação e pelo que a gente conseguiu treinar, né? Sempre fazer marcas, principalmente pelo fato de ser paralímpico, fazer marcas sempre correndo sozinho, sem competitividade, né? As provas que eu mais competi foram agora na maratona, né? Que são provas geralmente nível mundial. Eu acho que o cara tem que ser um pouco para fora. Eu vi a tua postagem que tu falaste do 14,59, que tu comentou também, né? Que teve uma dificuldade porque tu acabou correndo sozinho boa parte do trajeto, né? E, enfim, então quer dizer que significa que nesse momento tu estava efetivamente muito bem, né, Alex? Se que tu tivesse alguém que pudesse fazer uma força contigo, com certeza, e não é nem especulando, nem conjecturando, e sim afirmando que seriam marcas melhores, né, cara? Que, claro, tu ainda. Tu tá com quantos anos agora, Alex? Exatamente? Tô com 30. Ah, tá novo ainda, tem perna para rodar ainda. E eu fico pensando, bah, que pena que não tinha mais gente naquela época, nesses 3,53, então eu fico, nossa, cara, era uma coisa para ti realmente ter feito mais, né? Nessa época, quando eu corri também o 14,59, né, até eu acho que o Léo colocou ali, ó, na época eu tava preparando para correr abaixo de 3,50. Eu tava fazendo, cara, tiro de 1.200 para 3 minutos cravado. Entendeu? E tipo, fazia 3 minutos cravado, descansava 3 minutinhos, fazia exercício 3 minutinhos e ainda fazia, se eu não me engano, um 300 pro pau. Era coisa absurda, assim, né? E no dia que eu corri 14,59, acho que uma semana antes, eu tinha feito um teste de 3.000, sozinho eu corri 8,30. Sim, exatamente. Poxa vida, eu vi isso aí, cara. Que marca fantástica esse teu 3.000, né? Pessoal, foi treino. Cara, foi treino, mas o cara foi lá na pista, meteu 8,30 e a melhor marca dele. Não vem ninguém querer dizer que não foi a melhor marca dele, pessoal. Então, excelente, por sinal, né? E, pô, e realmente te credenciava óbvio, aí o próprio Léo. Quero mandar um abraço pro Leonardo Ribas, treinador do Alex, treinador da Percorrer, lá da equipe da Percorrer em Porto Alegre, grande treinador, grande referência. O Léo, eu já falei para ele que ele vai ser um dos meus convidados aqui pro Papo Corrido também. Quero muito conversar com o Léo, é um dos caras que eu me espelho muito como referência de treinamento esportivo. E ele sabe, tá? Falou ali exatamente, abaixo de 3,50. Tu faria esses 1.500, né? Sim.
Ô, Alex, olha só, deixa eu colocar aqui o Robson, meu amigo Robson já colocou duas perguntas. Uma eu já tenho aqui, inclusive, que está sempre, é sempre uma pergunta que eu faço para os atletas da questão de volume semanal. Eu vou fazer essa pergunta, tá, Robson? Está aqui guardada. A tua próxima também já está aqui para perguntar. Mas antes, deixa eu te colocar uma pergunta que já está fixada ali, Alex, que é do Alex Quinn também, de Pelotas, meus amigos lá da Paleo Runners de Pelotas, Rio Grande do Sul, costumam assistir às nossas lives aqui em peso. E o Alex Cunha, ele tem uma necessidade especial no que refere à visão, né? Ele tem uma baixa visão, ele tem um olho que ele na tela não enxerga, e na outra ele tem baixíssima visão. Ele fez uma pergunta: qual dica que ele dá para quem quer ser um atleta paralímpico? Então, é que depende muito do que ele se refere. Se ele quer dica, por exemplo, do que precisa fazer para entrar no meio paralímpico, enfim, Eu acho que é né? mais para isso mesmo, porque ele tem um potencial tremendo, assim. Ele é um cara que está correndo há pouco tempo, Alex. É muito legal a história do Alex também. É muito legal a história dele. Ele corre há pouco tempo, já está com 2,50 e pouquinho na maratona, sabe? E Sim. ele tem um potencial bem legal, assim. É um cara que Sim. treina muito, se dedica bastante. Então, na verdade, basicamente, o que precisa, tá? Ele precisa procurar um clube ou uma associação que seja federado ao Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Isso ele pode entrar no site, que é cpb.org.br. Lá vai ter, acho que uma abinha, se eu não estiver enganado, eu quero ser atleta paralímpico. Daí lá ele vai colocar a região de onde é que ele é, daí vai colocar ali, se eu não me engano, vai aparecer a lista de todas as associações e clubes que são filiados ao Comitê Paralímpico Brasileiro, né? E daí ele vai ter que procurar essa instituição, né? E se informar de quando é as competições paralímpicas, porque na verdade funciona assim. Existem etapas regionais, né? Cada região do Brasil tem uma etapa regional. E nessas regionais, essas instituições elas inscrevem os atletas e os atletas vão passar por classificação funcional, né, que vai determinar qual é a classe de deficiência que ele vai se enquadrar, né? No caso dele, como é visual, tem 3 classes que são possíveis para que ele possa se enquadrar de acordo com o grau da deficiência visual que ele tem. Então, assim, claro, cara, eu vou ser bem sincero, isso não é certeza de que ele vá ser um atleta paralímpico, porque já aconteceu casos de outros atletas de outras deficiências, não digo nem de visual, mas que o cara tinha uma deficiência, mas para competição é inelegível, que é o quê? Ele não está apto a competir no Paralímpico. Então, assim, ele pode ir para a competição, o classificador lá dizer, ó, tá inelegível, tu não vai poder participar. Ou pode chegar lá o cara dizer, não, é da classe tal, esse final de semana tu já vai competir aqui e tal, as provas, e daí depois, no regional tem índices que são marcas estipuladas para ti ir para etapas nacionais, que daí é como se fosse um brasileiro, né? Que daí vai os classificados de todas as regionais e vão competir. Daí depois disso aí, se ele for mantendo uma regularidade boa dentro de resultados para a convocação, ele vai ser chamado, né? Claro que a nível mundial, o nível é muito alto, principalmente eu sei por mim. Na minha classe já é forte, de visual é mais forte ainda. Então, Nossa. cara, para te ter assim uma noção, um cara da classe visual, o cara tinha 13 e 50 e poucos nos 5.000. Era Meu muito Deus! forte. Então, assim, ele entrava às vezes na prova, ele pegava e largava as primeiras voltas fortes, os caras não iam, depois ele soltava a corrida e vencia as competições, entende? Mas é do jogo, né? O nível Sim. paralímpico hoje em dia é muito forte. Isso é uma coisa que exatamente é uma das minhas dúvidas, né, Alex? Porque, claro, a gente acompanha, mas não tem tanta noção. Tu deu uma baita explicação para o Alex. Espero que o Alex tenha pego aí cpb.org.br, Alex, dá uma olhadinha. CPB de Comitê Paralímpico Brasileiro, dá uma olhadinha lá. E eu acho que é legal, é válido, né? Eu acho que é bem Sim, válido dar uma verificada, né, Alex? Quem sabe não. Tem que ter tem que arriscar, né? Tem um potencial, tem a possibilidade, tem a ferramenta.
Tá, e tem esses critérios que tu falaste aí, mas que enfim, né? Eu acho que não, no mínimo ele tem que ir lá tentar. Válido, acho que é Eu bem acho, válido. tem que tentar e, cara, tudo é questão de treinamento, entendeu? É lógico É, que não vai ser da noite pro dia que as coisas vão acontecer, mas eu acho que pelo caminho certo e treinando as coisas elas vão fluindo. perfeito, Alex. Baita dica. Obrigado aí, meu querido. Valeu. Sigamos aí para as próximas. Para as próximas perguntas, eu já tenho uma pergunta, o Alpson Tabelião, meu amigo, fez mais uma pergunta, mas antes disso, um abraço para o Rafael Gomes, para a Lucinari Vieira, para o Johnny Moraes e para o Nidier, meu amigo lá da fronteira. Obrigado pela presença, pessoal. Mantenham-se aí, coloquem suas perguntas, viu? Vocês aqui fazem parte desse papo. É um papo corrido com uma roda é uma roda de amigos corredores que falam sobre corrida. Fiquem à vontade aí. O Robson Tabelião perguntou, Alex, aqui ó. Quantos turnos tu faz por semana se tu faz reforço muscular? Que tipo de reforço tu faz? Então, basicamente é 2 períodos por dia, né? Claro que às vezes tem alguns dias da semana que a gente treina um período, que geralmente é no final de semana, que é um período mais longo, ou logo depois do longo, geralmente é um turninho só, que é uma recuperação mais ativa, né? E reforço muscular é 2 vezes na semana, né? Mas daí é reforço, né? Na verdade, assim, não é muita carga, mas também não é pouca carga, né? Eu faço pelo fato de ser atleta paralímpico e ter algumas limitações de movimento, principalmente por causa do braço, eu faço mais aparelhos convencionais, né? Como extensora, flexora, adutora, abdutora, né? Mais do que propriamente usando o que nem tem muitos outros atletas que usam barra, usam outras coisas. Eu uso basicamente os aparelhos normais, assim. Perfeito. Mas vocês viram, né, pessoal? O Alex também, mais uma vez, indo de encontro ao que eu já debati em outras lives aí, que eu sempre falo com a galera de centenário, corredor não só corre, né, pessoal? O corredor eu acho fundamental um reforço muscular. Então, aí o Alex também confirmando, né, dando o aval dele aí, falando que ele faz também. Então, se liguem, tá, meus queridos? O corredor não somente corre, é o principal, mas precisa de um amparo aí para se fortalecer, para se preparar. O Kevin entrou, obrigado, Kevin, pela presença. Aproveitando já que tu falaste, né, que o Robson levantou essa bola para mim aqui, que eu também já tinha preparado esse questionamento, que é de fato o que eu sempre falo. Ô, Alex, assim, não, primeiro assim, normal, uma época normal e não de maratona, que depois eu quero entrar só na parte de maratona. Numa época Aham. agora, assim, tu tá aí treinando, enfim, como é que tá sendo o teu volume semanal, assim, de quilometragem, quantidade de tiro por semana? Eu vi que tu tava fazendo uns tiros na areia esses dias aí, tu postou nos teus stories, e então, fala um pouquinho aí da tua dinâmica semanal, assim, atualmente. Então, cara, na verdade agora, né, por conta da pandemia ainda tem bastante lugares que nem geralmente pista eu vou no Centro Paralímpico, né, em São Paulo fazer, mas eles estão voltando aos poucos também as atividades e ainda uma grande parte do grupo de atletas não está podendo usar a pista, né? Então, basicamente todos os treinos eu tenho feito na praia mesmo, né? Até acho que faz um mês até que também a praia abriu, né? Porque ela estava fechada, então tinha que estar treinando na rua mesmo. Hoje, cara, a média semanal gira em torno ali de 100, 110, 120 quilômetros por semana, né? Não é uma média até muito alta, né? A intensidade também ela não está alta, a gente está trabalhando um pouco mais de manutenção também, alguns meses atrás ali, até pelo fato de treinar muito no asfalto, eu tive alguns problemas, né, de dor na canela, né, canelite, Sim. então a gente acabou tendo que tirar o pé um pouco do treino, quando a gente começou a encaixar um pouco mais os treinos, fazer uns tiros um pouco melhores. Agora a gente voltou de novo, depois que a praia abriu, a fazer, né, mais tiros ali, e só que ainda estou um pouco lento, né, mas estou fazendo tiro 3 vezes na semana, né,
Ah, e daí, geralmente, um tiro na semana é aquela distância a mediana, né? Que, por exemplo, 400 metros, 300, 500. Hoje, por exemplo, foi um tiro um pouco mais longo, né? E agora, sexta-feira, eu vou fazer um tiro mais curtinho, né? Tipo 200 metros. Então, para a gente ir também trabalhando um pouquinho de tudo, né? Mas como também não tem competição para logo, a gente está indo com bastante calma para que quando as competições voltem a gente possa então dar 100% e daí não tenha risco de estar lesionado ou alguma coisa do tipo. Perfeito. Na verdade é bem pertinente, né? Esse teu trabalho, essa tua parceria com o Léo aí, de não forçar a barra agora, nem tem porquê, né? Totalmente sem competição, de fazer que ficar como se fosse um pré-competitivo aí, daqui a pouco para só estourar. E aí, de encontro, por exemplo, aqui o Fernando, meu amigo Fernando Miranda perguntou que eu vou. Ele perguntou se tu já estava confirmado na Maratona de Tóquio, que é um assunto que eu quero conversar depois bem específico contigo. Tu já está confirmado em Tóquio, Alex? Então, cara, pelos critérios antes da pandemia, eu já tenho o índice, só que ainda não falaram se vão manter os mesmos critérios. A princípio, eu estou classificado, entendeu? Eu corri a maratona de Málaga em dezembro do ano passado, né? O índice era 2:30, eu corri 2:27. Então, até o presente momento, eu estou classificado. Só se eles mudarem os critérios mais para frente, mas por enquanto ainda estou lá. Excelente. Então aí, Fernando Miranda é meu grande parceiro de Papo Corrido desde o início. O Fernando Miranda participa das nossas conversas de forma muito ativa, meu amigo lá de São Paulo, ultramaratonista de São Paulo. Tá respondido aí, Fernando. Vamos torcer então para que se confirme. Até o momento, o Alex tem uma mão na vaga lá. Vamos esperar que o comitê não mexa nisso, então, pessoal. Aproveitando a oportunidade, mandando um abraço para minha querida amiga Josiane Rimene Rojas, lá de São Lourenço do Sul, minha querida amiga. Obrigado pela presença. Calbi também entrou por aí, Calbi Nobre Filho, obrigado, muito obrigado pela participação. Fiquem à vontade, façam suas perguntas, interajam. Alex tá aqui para ser sabatinado por nós hoje. Vamos encher esse rapaz de perguntas. Até ele se tapar de noite, não aguentar mais responder. ô, ô Alex, o Nidier fez uma pergunta para ti aqui, ó. Dá uma dica de maratona fora do Brasil para quem quer debutar já buscando uma boa marca. Tu tem alguma palpite, tem alguma sugestão, enfim, das que tu já fez aí, Alex, que tu gostou? Cara, eu acho que essa última, né? Para mim, na verdade, a que eu mais gostei é Londres, né? Eu já corri, já fui 3 vezes, né? Mas uma outra que eu gostei bastante foi essa última agora em Málaga, é uma cidade praticamente plana, né? Um percurso relativamente bom, assim, eu gostei bastante desse percurso, né? E o nível, ele é um nível relativamente bom, assim, tu consegue ah, entrar num grupo com alguns atletas e imprimir ali um ritmo bacana para fazer uma boa marca. Tu vê, olha só, tu tá tão afinado com o Léo que ele botou no mesmo momento que tu começou a falar, ele botou. Málaga é muito legal, 8 mil pessoas, perguntas planinho, não sei o que. Pede pro Alex falar melhor. Ele tava postando, tava falando. Os caras, é o legítimo treinador e atleta altamente afinados aí, até no discurso. Pô, excelente. Então tem uma dica aí, Nidia, pra ti já, ó, pensar nessa provinha aí. Não tem muita gente, uma provinha boa pra daqui a pouco não se aglomerar muito assim, ficar muito trancado, principalmente no início de prova, que acaba sendo um pouco mais delicado, né? Se o cara, por exemplo, não consegue largar tão lá na frente, pode ser uma, pode ser uma É boa bem opção. legal. Excelente, excelente. Obrigado, Alex. Baita dica aí, vai de encontro aí o que o Nidia está buscando. Ô Alex, o nosso amigo Éder Botelho, do Costela Running Team, me perguntou como é que. Tem tudo a ver, inclusive, né? Porque é dos costelas, então perguntou como é que a tua alimentação conta aí, meu velho. Assim, a questão assim, ó, eu vi que tu tem um patrocínio, né? Tu tem um patrocínio aí na questão de suplementação. Como é que tu faz normalmente? A tua alimentação, acho que é bem legal a gente falar da tua alimentação, tá? Normalmente, como é que tu vai, como é que tu conduz isso. Se tu tem acompanhamento nutricional, como é que é a tua alimentação e questão de suplementação. Fala um pouquinho para nós aí. Então, na verdade, isso varia de acordo com a prova-alvo, né? Falando Isso. especificamente dentro da maratona,
tá? Que é o que atualmente, né, a gente tem treinado bastante. Hoje eu tenho a orientação, né, da Denise Trudo. Intrudo, né? Aham. Ela atende lá na Care Club Porto Alegre, né? Até nesse período que a gente está aqui, até faz um tempinho que eu não consigo conversar com ela, né? Pessoalmente ter orientação, mas para maratona, basicamente, cara, eu tento fazer, né? Uma orientação bastante saudável, né? Com legumes, um pouco de verdura. Eu até nos últimos anos, cara, eu vou ser sincero, eu tinha bastante dificuldade de incluir isso, né? E graças a Deus, de um ano e meio para cá, eu tenho conseguido incluir bastante legume e verdura, né? E tem me ajudado bastante, né? E então a gente tem conseguido manter essa regularidade boa e também nos resultados graças a isso. É claro que também tem a questão da suplementação, que também é um plus, né, junto com a alimentação, né. Hoje eu sou patrocinado, né, da Aminovital, que é um pole de aminoácidos da Ajinomoto Brasil, né, que também me ajuda bastante na recuperação pós-treino, né? E daí tem alguns outros suplementos que eu tomo, né? Que é um pré-treino carboidrato, um pós-treino também carboidrato, e nos dias de musculação um whey, né? Para ajudar também na parte ali mais muscular ali depois dos trabalhos de força. Mas basicamente, cara, é normal assim, né? Só, Legal. claro, eu também, né? Sou uma pessoa normal como qualquer outra. Tem períodos que eu meto o pé na jaca e deu, mas sempre em períodos competitivos eu consigo me regrar mais, entendeu? Então eu tenho essa facilidade de conseguir manter o foco em períodos mais específicos. Tá, me diz uma coisa relacionada ainda, vamos um pouquinho mais fundo aí, Alex, tu me permite, nesse assunto Uhum. alimentação. Porque acaba sendo uma dúvida bem legal assim da galera, porque eles dizem, o Alex, pô, o Alex come, o Alex mexe pé na jaca, o Alex come não sei o quê. Gente, como o Alex acabou de falar, ele é um cara normal, entendeu? E aí ele tem o direito, os momentos que ele também, né, dá uma saída, né, uma chutada no pau da vaca, como qualquer atleta de alto rendimento acaba fazendo, uns mais, outros menos. Mas, Alex, dentro desse teu contexto de alimentação, como é que tu faz assim? Tu come carboidrato normal, come pão, come massa, tu mantém isso aí, ou tu vai muito pro integral, enfim, vai mais para as carnes? Como é que é um pouco isso aí? Não, cara, na verdade, isso ainda eu tento cuidar mais, né? Tipo, eu vou mais, por exemplo, para massa integral, para arroz integral, ah, pão, geralmente eu como integral também, só quando eu tô com muita vontade, mas é eventual, daí eu como um cacetinho, mas não é todo dia, isso é eventual, né? Eu sempre tento pegar que nem agora a gente está nesse período, eu tô comendo isso, arroz integral, massa integral, pão integral, né? Até para não, vou sentar, botar o pé na jaca de vez e daí depois também vou levar 5 meses aí tentando recuperar porque ganhei peso pra caramba, entendeu? Sim. Não, né? Então, eu sempre tento, o que eu digo assim, às vezes de botar o pé na jaca é tu comer aquela coisa que é um pouco diferente, sei lá, Sim. comer uma pizza, comer, às vezes salgado eu gosto bastante, um pastel ou alguma outra coisa, mas no dia a dia normal mesmo, eu sempre busco comer sempre arroz integral, massa integral, pão integral. Entendi. Perfeito, perfeito. E então, acho que é isso aí, pessoal. Acho que é bem esclarecido para mim. Aí eu tenho uma coisa que me chamou muito a atenção também, aí, Alex, que é um dos assuntos que eu botei aqui para poder falar contigo. Como vocês perceberam, galera, eu falei no início da live, o Alex ele é de Sapiranga. Ele é gaúcho aqui de Sapiranga, mora relativamente perto da onde eu moro, aqui, das cidades são próximas. E o Alex foi parar em Praia Grande, São Paulo, litoral de São Paulo. E eu queria entender, Alex, e eu acho que de repente já pode ser a curiosidade de muitos aqui também, o que que te motivou a subir, a deixar Sapiranga em direção ao centro do país? Então, cara, na verdade foi uma questão de oportunidade, né?
eu tive uma proposta que, pelos meus resultados, né, por exemplo, tem o Comitê Paralímpico Brasileiro, existem projetos de patrocínio em parcerias do Comitê Paralímpico Brasileiro com algumas instituições, né? Em 2017 eu já fazia parte de um desses, que era o Loterias Caixa, e aqui em São Paulo tem o time São Paulo, né? Então, para entrar dentro desse projeto, eu precisaria morar dentro do estado de São Paulo, porque ele é um time do estado de São Paulo. Então, na época, né, eu fazia parte da Sojipa lá e tudo mais. Acabou que eu não recebia, né, do clube nada, então surgiu essa oportunidade financeira de crescer financeiramente, eu resolvi vir para cá, né, e eu acho que foi assertivo, né, na verdade até um dos pontos que, se eu viesse para cá, que eu, né, para o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro, se eu viesse para cá, eu continuaria treinando com o Léo. Isso eu coloquei para eles, porque se eles falassem, não, tu vai ter que treinar com os nossos técnicos aqui, eu já tinha dito, não, então eu não vou, né? Então, assim, porque é uma questão, estava dando certo, então, e a questão do dinheiro também não faria tanto sentido se o meu rendimento caísse. Então, como eles aceitaram, eu resolvi pegar e vir, e a gente continuar o trabalho da maneira como que está hoje. Perfeito, Alex. Claro, tu foi perspicaz, né, cara? Tu teve que sair, teve que pensar em ti também, no final das contas, né? Sim, Um potencial, tu tava percebendo que o teu potencial tava, né, aumentando, e aí ficar preso também não tem a mínima necessidade, não tem porquê, né? O cara treina para justamente conseguir um destaque, aí as oportunidades surgem, a gente tem que abraçar, sim, porque daqui a pouco, né, pode passar, e o máximo que pode acontecer no final das contas, né, Alex, que eu tenho certeza que não é o teu caso agora, é o arrependimento. O arrependimento, o cara volta atrás e tá tudo certo. O problema é o cara não tentar e daqui a pouco nunca saber o que aconteceria. sim, E sim, acredito que foi o melhor para ti, justamente porque é o fato, né? O Estado aqui, infelizmente, não é um problema de um ou de outro, é um problema geral aqui. A gente tem que é um dos assuntos que eu também quero conversar contigo, a questão do esporte paralímpico no que refere a incentivo no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Tu que já conseguiu circular, né, por esses meios, já conseguiu girar, poder falar um pouco para nós dessa diferença. Mas antes disso, meu querido, eu quero que tu responda a pergunta do Samuel. Samuel colocou, e aí, campeão? Sou atleta da Noroeste Runners. Qual o seu maior desafio depois da pandemia? Então, hoje é os Jogos Paralímpicos de Tóquio, né? A gente torce para que se normalize tudo isso quanto antes, para que a gente possa voltar a treinar normalmente e chegar o melhor possível para essa competição, né? Acaba sendo foco. E aí, é claro, por mais que pessoal, mas é Tóquio, é só ano que vem. Mas, gente, o cara, um atleta que normalmente ele, assim, o principal foco são os Jogos Olímpicos, os Paralímpicos, é o que todo mundo quer participar, gente. Aí o cara não pode daqui a pouco, mas falta tanto tempo, mas é uma oportunidade que ele está esperando há tanto tempo também, né? Ele já teve aqui no Rio, o Alex, para quem não sabe, foi atleta, né, nas Paralimpíadas do Rio, na Sim, maratona, e ele quer ir de novo, né? É o direito dele, ele está treinando para isso, ele subiu para São Paulo para isso, ele treina todo dia para isso, então, né, ele tem os objetivos dele. E aí é a oportunidade, tá batendo na porta dele, e aí, né, contando com essa possibilidade do comitê manter o critério de convocação e ele nos representar mais uma vez. E aí torçamos para que ele faça um baita resultado, porque está tudo se encaminhando para isso, sem pressão, viu, Alex? A gente, na verdade, sim. torcendo muito por ti. Alex, vamos lá. Aí tá, tu subiu para São Paulo, tu tá treinando para maratona, e agora vamos pensar em volume semanal para maratona. Tu falaste ali 100, 110 quilômetros, agora vamos pensar que o Alex está treinando para maratona. Como o Alex treinou já para maratona em Málaga, para outras maratonas, para maratona paralímpica, e aí eu quero que o Alex conte um pouco do que é o volume semanal dele quando vai focar para a maratona. Cara, geralmente gira em torno de 160 a 180 quilômetros por semana, né? Já teve outras preparações, por exemplo, em 2016 para a maratona que foi Barcelona, eu cheguei a fazer 210 de quilometragem. 210. 210.
quilômetros na semana. Então, assim, isso depende muito do ciclo, do período, né? Às vezes de alguns percalços também que a gente tem no meio da preparação, né? Que às vezes a gente sabe que atleta às vezes está bem, está treinando forte, daqui a pouco sente alguma dor, alguma coisa, o cara tem que tirar o pé para conseguir chegar ainda bem na competição, né? Então, geralmente gira ali nessa média aí de 160, 180, é uma média que a gente sempre está fazendo aí. Com um pico de 210. E o pessoal aí, pessoal, e vocês que estão assistindo aí, vocês rodam 50 por semana e estão achando que estão arrasando, meu povo. Pessoal, brincadeiras à parte, tá? O Alex, ele treina, é um atleta de alto rendimento, é outro contexto, é outro direcionamento, tá, gente? Não se sintam diminuídos. Eu fiquei chocado também, porque nos meus vários tempos, o máximo que eu rodei para uma maratona foi 170, mas é disso, gente, da questão de quilometragem, não há um padrão, não há o que é certo e o que é errado, a metodologia, há o cara se adaptar ao treinamento, então, não se... Eu, por exemplo, eu sou um desses que eu brinquei aí, que eu falei de 50 por semana, sou eu, tô rodando 40 por semana, eu acompanho lá no Garmin, a Josiane que tá me assistindo aqui, ela me surra toda semana, a Josiane faz mais quilômetro que eu por semana no Garmin lá, eu vou lá no Garmin Connect olhar o treino dos outros lá, e me surra. Aí o Alex vai lá e me humilha. Mas eu entendo porque eu passei não cheguei a tanto, mas fiz também um pouco disso aí. E eu entendo que é totalmente normal, pessoal. Então não fiquem chocados realmente, porque é bastante, né? Mas entendo que isso é da rotina do Alex. Ele está acostumado, ele está preparado para isso. A vida dele é essa aí. E graças a Deus ele consegue ter esse apoio, esse aparato, né? Para poder se dedicar efetivamente aos treinos, né, Alex? Então, assim, é isso que eu queria até conversar contigo, assim, aproveitando também que nós estamos conseguindo fazer esse link aí, eu queria, que é um dos assuntos que eu também queria tratar contigo, a questão do incentivo. Aí eu vou, aproveitando o teu incentivo, né, atualmente, tu tem incentivo de quem? Então, hoje, né, eu faço parte do programa Bolsa Atleta na categoria Atleta Pod, né, que é o nível mais alto do programa, né? Também faço parte, como eu falei, do time São Paulo, né? Que é o time dos atletas aqui do estado de São Paulo. Até o ano passado eu também fazia parte de Loterias Caixa, mas daí isso tudo é baseado em resultados ano a ano, tá? Então, Desempenho, assim, sim. isso. Ano passado eu acabei o resultado que eu fiz em Málaga, eu terminei em terceiro no ranking mundial. Então, eu acabei perdendo um dos projetos de patrocínio do Comitê Paralímpico Brasileiro, porque geralmente é o primeiro e o segundo que ganham os dois, né? Então, eu tive que optar por um ou por outro. Eu acabei ficando com o time São Paulo e daí tem a bolsa, o Atleta Pod, né? E agora também estou fazendo parte do time Ajinomoto, que é o Aminovital, né? Então são esses os três aportes financeiros que eu tenho, né? Claro que esse ano também teve essa questão da pandemia, né? Que a gente teve também uma reduçãozinha ali de 30% do time São Paulo por causa da pandemia, que o estado de São Paulo usou essa verba aí um pouco dos atletas para a pandemia, mas a gente consegue ainda se manter ainda legal. Ai, não, eu vou me falar, né? Porque tu, não, obviamente, por uma questão política, acaba não. Eu fico inconformado. O cara é o terceiro do mundo e perde apoio. Aí o cara, a pandemia tira dinheiro dos atletas. Eles tirem dinheiro dos deputados federais, estaduais, enfim, uma vergonha no final das contas, isso. Que eu tento sempre evitar entrar nesse meio político, né, Alex? Porque, o cara evita para não se incomodar. Mas eu, como eu não sou Alex, eu sou alguém que acompanha a carreira do Alex, eu não me conformo que tirem dinheiro dos atletas por causa de pandemia. Saúde com certeza é importante, fundamental, mas tirar dos atletas para cobrir gasto com pandemia é sacanagem, é uma piada de muito mau gosto, eu diria. E não me conformo, o cara foi o terceiro do mundo, o cara aí tiram porque foi o terceiro do mundo, não dá para entender, como se isso não fosse muito. Aí o cara lá na pandemia tira para poder cobrir não sei o quê. Poxa vida, faça meu favor, né? Enfim, são coisas que a gente se pergunta gestão após gestão, mandato após mandato, enfim, e continua não entendendo. Mas
palhaçada. Mas que bom, Alex, que tu consegue pelo menos manter tua rotina de treino, se dedicar exclusivamente, né, de forma concentrada, focada nos treinos, Sim. e que é justamente o que te possibilita também, né, fazer esse direcionamento e esses baita resultados que tu tens feito aí nas distâncias aí que a gente torce para que venham muitos outros mais. Ô, Alex, eu também sei que tu também trabalha com... Fala um pouquinho, cara, acho que é legal também. Tu tem uma loja de material aí, como é que é? Me conta um pouco mais sobre esse teu projeto aí, como é que funciona. Então, na verdade, isso a gente começou basicamente assim, cara, é que assim, o intuito da loja, né, da Busca Performance, que a gente tem a lojinha no Instagram, o objetivo, na verdade, era mais ajudar os atletas, porque na questão assim, a gente sabe que cada vez mais o material está cada vez mais caro e tudo mais, enfim. E às vezes as pessoas elas não sabem aonde, né, conseguir comprar os produtos com um preço mais barato e tudo. Então, de 2017 para cá, né, até quando eu ainda estava em Porto Alegre, a gente começou com isso, né, de estar comprando, né, os produtos, e daí pelo fato da gente conseguir comprar uma grande quantidade, a gente consegue um preço um pouco melhor, né? E acaba revendendo ainda com uma margem, né, para o atleta amador, enfim, não fique tão pesado quanto se fosse comprar direto no site da marca, ou enfim, na loja Sim. convencional da marca. Né? Mas esse, na verdade, não é o meu real foco. Né? Sim, sim, sim. O principal objetivo mesmo disso foi com que ajudar as pessoas a terem um material de qualidade, né, Claro. por um preço um pouco mais acessível. Ô, Alex, eu falei pro pessoal, então olha só que legal essa ideia. Fala um pouco como é que é Busque Performance no Instagram, é isso? Isso, busque performance no Instagram, né? Lá a gente tem alguns produtos, né? Agora até por conta da pandemia a gente está com um pouquinho de dificuldade de estar trazendo produtos novos, né? E às vezes quando a gente consegue os produtos eles vão rápido, principalmente as numerações que são as mais comuns, né? 40, no masculino 41, 42, no feminino 36, 37, 38, né? Então geralmente não dura muito, então por isso que é importante que quando a gente acaba conseguindo algum produto novo, também às vezes as pessoas não esperem tanto para comprar, porque às vezes acaba acontecendo que quer o produto, mas espera uma semana e daí às vezes não tem. Daí, ainda mais agora por conta da pandemia, a gente não está conseguindo repor, né? E acaba perdendo, né? Lá a gente, na verdade, o Instagram, de fato, é um meio de divulgação, né? A gente vende pelo Mercado Livre para dar a forma de pagamento por cartão e também poder enviar, né, pelo correio, porque daí a gente tem, a gente ganha um desconto até do Mercado Livre pelo envio, né? E daí tem a forma também de boleto. Então, é basicamente isso. Perfeito. Ô, pessoal, então olha só que legal, já fixei o comentário que a Ali Ferreira, que o Alex conhece muito bem, né? Já quem manda botou ali, Busque Sim, Performance. Galera, olha que massa aí, pessoal. Vamos então já sabendo aí, ó, como a Josiane ficou surpresa. Tu é o cara da Busque Performance? Sim, o Alex é o cara da Busque Performance, pessoal. E olha que massa isso. Vamos ajudar, pessoal, sabendo aí o intuito e também, claro, obviamente é uma fonte de renda também, mas sabendo que isso também sim, está ajudando um atleta nosso a conseguir, né, se manter de uma forma mais digna, mais honesta, né, cada vez mais honesta aí para buscar e nos representar em Tóquio 2021. Quem puder, pessoal, adquirir produto da Busque Performance, faça essa gentileza, mandem para os seus amigos aí, corredores, corredoras. Eu acho que é bacana, a gente tem que se ajudar. Somos uma tribo muito unida, corredores é uma tribo de sim. corredores extremamente unida. Eu acho que a gente tem que ajudar pessoas que a gente conhece. Então aí divulguem, pessoal, busque performance no Instagram, dê uma olhadinha lá, vários produtos, tenho certeza que vocês vão curtir demais, galera. Bruno Michetti, falei certo, Bruno? Bruno Michetti, sobrenome italiano, obrigado pela presença, meu querido. Ô Alex, pô, legal, cara, boa sorte na loja também, o cara, é legal disso que, né, a gente vai nessa questão toda aí
de pandemia, a gente vai se reinventando, vai se redescobrindo, vai tomando outros rumos, né? É Sim. isso aí, tem que ser dessa forma. Ô Alex, eu tô aqui com mais uns assuntos, e galera, antes de continuar com os assuntos que eu tenho, porque normalmente eu faço uma chamadinha no começo da live quando o convidado nem entra ainda, e eu gostaria muito, encarecidamente, aproveitar que estamos no meio da live, dar uma reforçada, pode parecer meio chato, galera. Mas é que é o seguinte, esse projeto do Papo Corrida é um projeto extremamente novo, e eu sei que não é do dia para a noite que as coisas se consolidam. Eu estou aqui, eu sou um peixe pequeno, né? Não quero me aparecer, eu quero levar conteúdo de corrida, de atletismo, de corrida de rua para as pessoas. E eu gostaria muito, pessoal, encarecidamente pedir a vocês que efetivamente se inscrevam no canal lá, indiquem o canal do Papo Corrida, tem muito material bacana, muita gente boa, assim como o Alex, na verdade só passou gente boa por esse programa. E aí a gente procura trazer sempre conteúdo de qualidade, né? Então aí trazendo como primeira pauta sobre esporte paralímpico, trazendo o Alex aqui para falar para vocês sobre isso. E eu peço vocês, por gentileza, lá no YouTube, youtube.com/papo corrido, se inscrevam lá, ativem a notificação, dá uma força para mim, dá uma força para o canal, para quem quer falar de atletismo, para quem quer falar de corrida de rua. O Leonardo, peixe pequeno cresce. Essa é a proposta, Léo. Obrigado pela força, o Léo me apoia desde o início também, sempre me falando, me dando retornos que assiste, sempre prestigiando aí sempre que pode. Obrigado aí, tá, gente? Obrigado mesmo também, peço. Lá no Instagram, tá tudo, porque na verdade eu quero sair um pouco do perfil do Tauro, gente. Eu quero deixar o Papo Corrido se aparecer um pouco e me esconder atrás do Papo Corrido aqui para poder fazer essas lives. Eu tô usando meu Instagram porque eu tenho há muitos anos, mas o objetivo mesmo, que eu queria muito mesmo, de verdade, era poder direcionar tudo isso pro Papo Corrido, tá, galera? Vou pedir encarecidamente para vocês. Ô, Alex, vamos fazer o seguinte, cara, como eu tenho mais alguns assuntos para tratar contigo aqui, vamos fechar essa live, porque senão vai atravessar, eu quero agora começar já falando sobre a parte do esporte paralímpico Brasil, Rio Grande do Sul, mundo, quero que tu fale sobre Tóquio 2021, quero que tu fale das categorias, né, das categorias que existem, tu já falou, para o pessoal deficiente visual, portador de necessidade especial, referente à visão. Aí, pessoal, vamos fechar essa live e eu já vou abrir. Eu só vou pedir que vocês voltem. Não nos deixem só aqui conversando, eu e o Alex. Pode ser, Alex? Posso fechar e abrir outra live? Pode, mano. Beleza. Pessoal, tô fechando, voltamos já.